Olá, irmãos, Shalom, a paz e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o soberano Yahuwah, em nome da sua palavra, do seu escolhido, ungido Filho, Yahushua, o nosso Messias, o nosso Salvador, aleluia. Irmãos da fé, do caminho, Eu gravo esse vídeo aqui com toda a humildade do fundo do coração. Ao longo dessa caminhada, após o chamado do nosso bom pastor, nosso mestre, quando ele nos concede a sua graça e nos revela, né, as maravilhas do Pai, faz a gente enxergar a verdade sem a interferência do mundo, né? Do homem. A vontade que nós temos é de compartilhar essas revelações, esse entendimento, mas em cima disso que eu quero gravar esse vídeo, para que a gente tenha discernimento, irmãos, porque são tempos difíceis. E a gente precisa cada dia mais buscar o Pai com toda humildade, com todo entendimento, para a gente não cair em armadilhas, em ciladas, e não nos desviarmos da verdadeira palavra, que são as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Pai. É na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que a gente encontra a fonte de águas vivas. A vida eterna é aqui, irmãos. Então, primeiramente, eu gostaria de começar, né, do início. Veja só, o Pai formou os seres humanos, criou os seres humanos. Ele tinha criado os céus e a terra, né? E aí ele depois criou os seres humanos. Daí ele começou a ministrar a sua palavra, o Criador dos céus e da terra. Então ele começou a ministrar a palavra para a sua criatura amada, né? Os seres humanos, a humanidade, Adão e Eva, nossos pais. E o que é que acontece? Ao ouvir a palavra do Criador, nosso pai, Adão e Eva, nossos pais, né? Da humanidade, no caso, confiava, porque nós éramos inocentes, genuínos, puros, né? O primeiro amor, a gente vivia no paraíso com o Pai, então a gente era puro, não havia maldade. E aí, com a queda, e por que houve a queda, né? Porque comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, deixamos de ser puros, inocentes. E o que é que acontece? O inimigo, ele usou a serpente para enganarmos, para nos enganar, né? Ou seja, ele usou da própria palavra, ele usurpou a palavra do Criador para enganar a humanidade. E aí o que é que aconteceu? O tempo passou e a gente viu muito isso acontecendo com frequência até os dias de hoje. Quem tem o costume de ler, meditar na palavra do Pai, tem sentido e tem entendido que estamos vivendo o tempo do fim e que essa nossa geração
é a última geração. Então, assim, isso se intensificou. Esse engano se intensificou. Então, onde eu quero chegar? Toda informação, quem está na era da informação, onde ela foi multiplicada. Então, toda informação, ela tem uma raiz. Ela tem uma raiz, ela saiu de algum lugar, ok? Então, vamos lá. Só existe um Criador. A palavra nos mostra que o inimigo, ele arquiteta. Ou seja, ele usurpa a palavra. Ele não cria, ele usurpa. Ele usa dela para os seus intentos, para os seus próprios interesses. Ok? E, como eu havia dito, no princípio nós éramos puros, inocentes, limpos de coração, devido ao conhecimento do bem e do mal. A gente caiu, a gente perdeu essa inocência, entende? Então, a carne, que é fruto dessa transgressão, dessa desobediência, pecado, ela, por natureza, é má. Ela tem o conhecimento, né? Mal. Então, assim, o inimigo, tendo êxito, né? Na sua cilada, na sua armadilha, né? O plano dele ali de enganar Eva e Adão, ele obteve êxito. O que aconteceu? Tem até um ditado popular, eu não gosto de ditados populares, né? Porque tem que ter muito discernimento, mas tem um que diz assim: time que tá ganhando não se mexe. Ou seja, ele viu que aquele plano dele ali deu certo e ele seguiu com esse plano, que é o seguinte: arquitetar, usurpar a palavra. Ou seja, a base. Então, a mentira e o engano, ela precisa da base. A base é a verdade. E a verdade vem do Criador dos céus e da terra. Então, a mentira, para que ela tenha existência, para que ela tenha êxito, a ilusão, o engano, para que ele tenha êxito, ela precisa da base, que é a verdade, que é o fundamento, sabe? A criação. Então ela arquiteta, a mentira arquiteta. E devido a isso, todos nós seres humanos caímos, pecamos. Porém, o Pai, ele sempre guardou os seus, aqueles que o amam verdadeiramente, que o buscam com sinceridade, com verdade, com humildade, a sua justiça, a verdade. Porque a gente está aqui nesse mundo louco, né? Com o conhecimento do bem e do mal. Então a gente cai, a gente erra, a gente fala o que não deve, a gente ouve quem não deve, a gente faz o que não deve. Mas os sinceros, os que o amam, né? Aqueles que querem verdadeiramente ter um relacionamento com o Pai, Criador, Yahweh, esses buscam com toda a veemência, com todo o interesse, com toda a vontade, tem sede e fome de justiça. E esses, o Pai vai guiando, vai orientando, vai abrindo o entendimento e vai revelando essa verdade. E aí a gente volta a esse primeiro amor de Adão e Eva, dessa glória, dessa vida pura, justa, em espírito, em consciência, né? Porque a gente habita ainda no corpo caído, de carne. E a carne é contra o espírito. Então,
Irmãos, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas trata-se de um assunto complexo. Então, humildemente, eu peço para que os irmãos meditem na palavra, orem ao Pai, meditem, né, nas Sagradas Escrituras e peçam direção em relação a esse tema. Se isso for importante, se for um assunto relevante para a sua pessoa, ore ao Pai, medite e peça direção a Ele, entendimento a Ele, que Ele nos esclarece todas as coisas, se pedirmos com humildade e sinceridade de coração. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, então o inimigo, Satanás, ele usou disso para enganar a humanidade ao longo desse tempo. Então, se você lê a Antiga Aliança, você vê que Israel caiu por se misturar com nações pagãs. Essas nações pagãs adoravam a deuses, ídolos, né? Como retrata na Antiga Aliança, que tudo é físico, material. As pessoas idolatravam imagens de barro, de madeira. Mas eu quero que a gente entenda o seguinte: por que as pessoas chegavam a esse ponto? Porque tinha outra pessoa que estava desviada, que estava dando ouvidos ao conhecimento proibido. E aí o que é que acontece? Acabava influenciando outras. Porque ninguém nasce assim, eu vou adorar tal imagem, eu vou adorar. É alguém que te falou alguma coisa. Entende? Então, o que é que eu quero que a gente entenda aqui, irmãos? Toda informação tem uma base. Procure saber essa base. Da onde vem essa informação. Porque, como eu falei, o inimigo ele arquiteta. Então, antes de você tomar uma decisão e seguir algo ou alguém, procure entender a fundo do que se trata isso, essa informação. Porque veja só, irmãos, todos nós iremos responder por nossas obras. Ninguém vai escapar do juízo. Entende? Então assim, eu sou uma pessoa um pouco explosiva, eu assumo. Eu já falei muito, né? E na minha caminhada, após o meu chamado, eu tenho tido muito zelo com a palavra do Pai. E como a gente está mergulhado em um mundo, né? Investido, sabe? As inversões de valores, muita coisa ruim acontecendo, a gente fica mais sensível, né? Mais atento, mais vigilante. Porque a palavra nos exorta para a gente guardar o nosso coração, né? Vigiar, orar e não deixar que ninguém roube a nossa coroa. Ou seja, a nossa salvação. E para que a gente não caia e a gente não perca a nossa salvação, não se desvie do caminho, da verdade, da vida, é preciso que a gente seja um atalaia, que a gente guarde a palavra do Pai. E isso, irmãos, muitas vezes requer situações, às vezes, difíceis de lidar. Porque muitas vezes causa contendas. Por quê? Porque
a gente convive com pessoas que habitam neste corpo, que é caído. Então, muitas vezes, cada um tem uma visão diferente, quer defender o seu ponto de vista, o seu entendimento. E nem sempre, né, nem todos vão aceitar, porque aqueles que são tementes ao Criador, a gente segue a palavra, a gente segue a verdade que está aqui, ó. Aqui é o nosso manual, aqui é a nossa bula, é a palavra do Pai que nos guia, que nos direciona. Então, assim, eu vejo hoje um movimento muito grande de despertar, muita gente despertando, sendo chamada pelo Mestre, né, a voltar às raízes, ao primeiro amor, a buscar o Criador dos céus e da terra, de todo o coração, com todo entendimento, a amar o Pai, né, e amar o próximo. Isso é lindo demais. E aí o que é que acontece? No meio desse chamado, desse levantar, desse despertar, ocorre muitos assim, por estar estudando, por estar buscando, e aí muitos às vezes por não ter discernimento, por não ter paciência, né? Quer expressar o seu entendimento. Só que o que é que acontece? Tem algum problema nisso? Não tem, irmãos. Porque quando a gente compartilha o nosso entendimento, como eu estou aqui agora compartilhando, colocando, né, o meu rosto aqui, a minha face aqui diante dessa câmera, é porque há essa necessidade de compartilhar o entendimento que o Pai tem nos dado com toda misericórdia, com todo amor. Mas olha o zelo, olha o cuidado de usar as palavras certas. Porque nós que cremos no Evangelho da Graça, nós somos outorgados, né? Nós somos, em nome de Yahushua, do Messias, nós somos considerados sacerdotes. Ou seja, nós somos responsáveis pela palavra. Entende? Então não é assim falar do Evangelho como quando a gente estava no mundo, que a gente vê as religiões falando. Você, quando desperta, você vê que muitos desses líderes religiosos, eles não têm zelo pela palavra. Eles falam algo e eles não praticam algo. Principalmente agora com o mundo virtual, a internet, você não está vendo a conduta das pessoas que estão atrás da câmera. Entende? Porém, quem tem zelo da palavra, sabe que o Pai é Espírito, que Ele sonda mentes e corações, e a palavra deixa claro que todos nós iremos responder por nossas obras. E a palavra também diz que todos nós estejamos firmes, convincentes em nossa própria mente. Então a gente tem zelo por isso. Então, para finalizar o vídeo aqui, é isso, irmãos. O problema de hoje é a pessoa tá querendo impor o entendimento dela a outra pessoa. Isso é atar fardos pesados nas outras pessoas. Uma coisa é você compartilhar o seu entendimento, o seu conhecimento, ok? Mas sem impor. Deixar que os irmãos e as irmãs busquem por conta própria o que quer. Mas saibam que sejamos responsáveis para com a palavra. Então, se a pessoa vai buscar um conhecimento extra Bíblia, que ela seja responsável e assuma as consequências, mas que ela não impute isso a outras pessoas. Então, finalizando,